Estão me ouvindo? Então, ok. Sim. Vamos começar. Vamos ver se vai tudo bem agora. Bom, vamos lá. Boa noite a todos. Desculpe a nossa falha técnica, a minha principalmente aqui, que caiu a conexão, né? Então, boa noite a todos novamente. Começamos agora o primeiro ciclo formativo nacional em Ecologia Integral. Teremos 5 encontros a partir de hoje, sempre nas terças-feiras, das 19h30 às 21h. O término está previsto para o dia 30 de outubro. Agora, um aviso importante. Você pode participar de 2 maneiras do nosso primeiro ciclo formativo, como ouvinte ou na modalidade de formação. Nesse caso, se você inscreveu para receber o certificado, não esqueça de confirmar sua presença com alguma pergunta ou comentário aqui no chat do YouTube, durante as transmissões de todos os encontros. Tá? Nem que seja boa noite, seria interessante registrar a tua presença. Algumas dessas perguntas e comentários serão lançados ao vivo e, posteriormente, poderão ser respondidas via e-mail ou via Telegram. Eu me chamo Edson Barbieri e faço parte da equipe organizadora deste evento. Em nome de todos os envolvidos, gostaria de agradecer a todos e a todas que estão hoje nos acompanhando pelo canal do YouTube da ConnectVet e por todos os inscritos. Nós nos sentimos honrados com a presença de vocês nesse ciclo formativo de Ecologia Integral que deveremos construir junto durante esses 5 dias. O momento em que vivemos demanda uma reflexão cada vez maior em relação a ações individuais e o que acontece em torno de cada um de nós. É nesse sentido que o grupo ConnectVet, com o apoio da Rede Internacional de Profissionais que atuam nas áreas de ciências ambientais, ECOAM, promove o primeiro ciclo formativo nacional em Ecologia Integral, com conferências totalmente online gratuitas. O objetivo é promover diálogo entre o conhecimento científico, que será permeado na encíclica Laudato Si do Santo Papa, sobre o cuidado da casa comum e o carisma da unidade de Chiara Lubich, fundadora do Movimento dos Focolares, com o intuito de entender a crise socioambiental contemporânea e buscar novas soluções coletivas. Hoje, para a abertura, teremos que dar o tom geral do ciclo, né? Dessa forma, tomarei deste momento para apresentar a dinâmica dos nossos futuros encontros e também darei algumas pinceladas sobre a formação da encíclica Laudato Si. Na realidade, eu vou fazer apenas uma introdução de menos de 10 minutos, né? E depois passarei a palavra, né, aos nossos conferencistas principais, né, que é o Flávio Nunes, que falará sobre ecologia integral e a crise climática, a Tereza Serraceni, que falará principalmente, nos brindará com a conferência Pegada Ecológica sobre Carga do Planeta, e a Sandra Ferreira, Ação Pessoal, a Natureza segundo Chiara Lubich. Então, vamos aqui, agora, nesse momento, né, eu vou começar a fazer uma introdução do que é a Laudato Si. Então, quando nós falamos, né, essa é a primeira encíclica do Papa sobre o cuidado da casa comum. Roteiro para a leitura e da encíclica do Papa, ok? Então, quando a gente começa já a falar dessa encíclica, a gente vê que o Papa, ele utilizou o título, né, que foi inspirado no Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis. Mas, a gente
fala sobre o que é uma encíclica da Igreja Católica, né? Poucos sabem, né? Mas a encíclica da Igreja Católica é um documento de maior importância da autoridade da Igreja Católica, dirigido pelo Papa a todas as pessoas, né? Dedicado a abordar algum tema da atualidade da doutrina católica em variados campos da fé, costumes, culto, doutrina social, etc. Giovana, pode passar 2, tá? Mais um? Aí. Então, o Papa Francisco fez questão de se dirigir a toda a sociedade e consultou as mais diversas fontes, né? E, nesse caso, houve mais de 200 contribuições. Próximo, por favor. O renovador Papa, né, está inserido principalmente porque ele consultou desde Cristina Figueres, cosquense, à frente da Convenção da ONU para Mudanças Climáticas, até ONGs, cientistas de várias confissões religiosas, congregações e organismos religiosos, inclusive a CNBB, para fazer a Laudato Si. Então, Jorge Bergoglio, Papa Francisco, primeiro Papa do Sul, num país não europeu, significa uma mudança de rumo na Igreja Católica, apesar de enfrentar muitas oposições internas e externas. O nome Francisco sinalizou um novo começo para a Igreja Católica, isso é um ponto de vista meu, porque ainda São Francisco de Assis é o padroeiro da ecologia, e pelo amor de todas as criaturas, o Papa escolheu como Papa Francisco, mas não só por isso, porque Francisco, na realidade, São Francisco, diz a história que Jesus aparecia para ele em sonho, dizendo, vai Francisco e reconstrua a minha igreja. Por isso que esse nome Francisco do Papa, no meu ponto de vista, é bem emblemático. Então, a Laudato Si é um documento que trata sobre questões ambientais e a fé. Próximo, por favor. Ecologia, uma ciência surgida da biologia, é uma ciência já consagrada da biologia que mudou o método científico. Porque em biologia, ela não quer apenas ter as partes, especialização, mas a relação de todas as partes no conjunto da natureza, a visão holística, ou seja, o todo é mais do que a soma das partes. Então, toda essa visão ecológica da ecologia, da ciência e ecologia, deu origem ao movimento ecologista, que questiona o papel da humanidade sobre a crescente degradação ambiental. Somos nós, os seres humanos, que estamos destruindo o equilíbrio ecológico e a vida no planeta? Essa impõe uma questão, a questão fé e ecologia. O ecologismo, desde lá em Wright, em 1967, o cristianismo, na realidade, acusou a nossa cultura judaico-cristã de ser um dos fundamentos ideológicos da crise ambiental. Considerando os conceitos bíblicos, né, do domínio humano da criação e o mandamento de crescer e multiplicar. Próximo, por favor. Essa questão toada entre teologia e ecologia, alguns teólogos e autoridades da igreja refletiram a fé cristã sob o foco da ecologia e da doutrina social da igreja. Porém, na prática, a igreja católica tinha certa prevenção e receio, medo dos ecologistas, das propostas antinatalistas e do controle da população, principalmente defendida por muitas ONGs da Rio 92. Próxima, por favor. O contexto histórico da encíclica, né, vem das SEBs, das comunidades eclesiais de base, as pastorais ambientalistas, perseguidos pelo empenho na defesa das comunidades tradicionais, como quilombolas, índios, caiçaras, etc., né, em conflito sempre com os grandes projetos de exploração econômica, pecuária, desmatamento, madeireiros, mineração, agronegócio, barragem, etc., né? Em junho de 2013, nesse contexto histórico, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, Rio de Janeiro, muito impressionou o Papa o relatório apresentado por Dom Ilve, bispo
do prelado do Xingu, no estado do Pará, sobre a devastação da Amazônia, sobre a destruição dos povos indígenas com a construção da barragem Belo Monte. Então, a devastação da Amazônia, ela está na encíclica, citada na encíclica Laudato Si, né, onde a encíclica cita a Amazônia e a bacia do Rio Congo como reservas da biodiversidade. Né? De 2019, ano passado, inclusive o Papa fez o sínodo da Amazônia, de tão preocupado que ele está com a devastação. O Papa Francisco soube que Angela Merkel, primeira-ministra da Alemanha, estava preparando uma declaração sobre o meio ambiente e o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, manifestou ao Papa suas preocupações com a morosidade dos chefes de Estado dos países ricos, na tomada de decisão para a diminuição dos gases do efeito estufa e a decretação do fim da exploração dos combustíveis fósseis. A encíclica se inscreve... Próxima, por favor. A encíclica é a próxima. A encíclica se inscreve no contexto da realização da COP21, Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que foi realizada em Paris na tarde de 21 de julho de 2015, o Papa falou na aula do Sínodo do Vaticano aos prefeitos de grandes cidades do planeta, inclusive brasileiros, sobre duas emergências interligadas, a crise climática e as novas formas de escravidão. A visita do Papa aos Estados Unidos e às Nações Unidas, em setembro de 2015, também o sensibilizou. E o tema ambiental foi um dos principais debates da campanha eleitoral da presidência dos Estados Unidos após o presidente Obama considerar a mudança climática como uma ameaça no futuro. Então, a gente tem Laudato Si, a primeira encíclica dedicada ao tema ambiental. A primeira vez a Igreja Católica, pela primeira vez de maneira mundial, de maneira de documento, porque ela sempre esteve do lado, localmente, do lado das SEBs, né, das Comissões Indigenistas Nacional, da igreja, das pastorais que defendiam os indígenas, sem terra, etc. Mas pela primeira vez, unindo a preocupação social e meio ambiente. Como foi recebida no mundo a Laudato Si? Próxima, por favor. Giovana, próxima. 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 Você está voltando. Vou continuar por aqui. Vamos ainda, que não está sincronizado, desculpe, pessoal. Tá? Como foi recebida a Laudato Si? A maioria, 77%, mostrou favorável à encíclica. Destaca alguns do movimento ecologista com ressalvas. Uma acolhida favorável pela maioria dos chefes de Estado. No Brasil, foi recepcionado pela bancada ambientalista. Opinião de nítido rechaço, 14%. A acolhida mais negativa veio da direita conservadora dos Estados Unidos, na Europa e do Brasil. Também houve duras críticas da esquerda, que a qualificaram de neoliberal catolicismo. Os novos sinais dos tempos, né? O Concílio Vaticano II continua em marcha como ponto de partida para a renovação da Igreja, valorizando os novos sinais dos tempos. Entre os novos sinais é o desafio da preservação ambiental. Então, essa encíclica aguarda também uma relação com a renovação da Igreja no Brasil. Uma das resoluções da Semana Brasileira de 2013 foi uma solicitação do Papa Francisco em evento mundial sobre a vida do planeta. Próxima, por favor. O que é possível, o que devemos aproximar. Isso aí não é. Bom, tudo bem, vamos lá. O que é importante aqui é a contribuição do Papa Bartolomeu, do Patriarca Bartolomeu, Patriarca Ortodoxo, né, que deu uma importante contribuição, né, à Laudato Si.
A tradição ortodoxa é considerada a que tem a maior produção teológica cristã na área do meio ambiente. Na encíclica, o Papa cita texto de Bartolomeu, chamando a atenção para as raízes éticas e espirituais dos problemas ambientais, que nos convidam a encontrar soluções não só na técnica, mas também numa mudança do ser humano. No caso contrário, estamos enfrentando apenas os sintomas. Esse conjunto de iniciativas encorajaram o Papa Francisco a produzir uma encíclica sobre as questões ambientais, dirigindo-a não somente ao público católico, mas a toda a humanidade, sobretudo aos líderes mundiais. Próxima, Giovana. Não é essa, está desconectado. Pouca coisa na agenda socioambiental parece ter escapado à análise dessa encíclica. Além do tema, Francisco fala sobre a proteção dos oceanos, poluição da água, espécies ameaçadas, florestas e povos indígenas. Em relação a todos esses temas, as principais críticas recaem sobre os países ricos. A expressão produção e consumo aparece 5 vezes, são chamados a compensar os povos pela degradação. Mas os países em desenvolvimento são também exortados a examinar o superconsumo de suas classes abastadas e não repetir a história dos ricos durante seu desenvolvimento. Sumário da encíclica, nós temos que o primeiro capítulo, primeiro capítulo, ele fala o que está acontecendo com a causa comum, segundo capítulo, o Evangelho da Criação, capítulo 3º, a raiz humana da crise ecológica, capítulo 4º, uma ecologia integral, capítulo 5º, algumas linhas de orientação e ação, capítulo 6º, educação de qualidade ecológica. Um resumo da Laudato Si, que a gente pode dizer que a Laudato Si considera que o ser humano é o responsável pela degradação ambiental do planeta, essa causa comum, por causa de ter colocado a técnica e a economia por cima de tudo. A humanidade é chamada por Deus para cuidar da criação. O Papa pede uma mudança de atitude, um diálogo franco e honesto para esta missão, para cuidar tanto do meio ambiente como da justiça social. O mundo é nossa casa comum, como diz São Francisco, nossa irmã, nossa mãe, que é urgente proteger e cuidar. Nós mesmos somos parte da natureza. Um crime contra a natureza é um crime contra nós mesmos e um pecado contra Deus, segundo o patriarca Bartolomeu. Aqui eu acho que a mensagem central da encíclica Laudato Si, louvado seja, é uma frase repetida 3 vezes ao longo de suas mais de 190 páginas. Tudo está conectado. O ser humano não está dissociado da terra, da natureza. Eles são parte do mesmo todo, portanto, destruir a natureza equivale a destruir o homem. Da mesma forma, não é possível falar em proteção ambiental, essa envolva também a proteção ao ser humano, em especial os mais pobres e vulneráveis. Eu vou passando por aqui, que consegui dar uma introdução em 12 minutos, aqui, né? Então, agora, eu gostaria de passar a palavra ao nosso conferencista Flávio Nunes, que nos brindará com a conferência Ecologia Integral e Crise Climática, como modelo econômico que leva o planeta ao estágio da degradação social e ambiental e nos impactados. O conceito de ecologia integral, que nos instiga o Papa Francisco na sua encíclica Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum, nos leva a entender essa crise ambiental para mudanças e comportamentos. Então, eu gostaria de passar a palavra ao Flávio Nunes, está falando do Rio de Janeiro. Ele é graduado em Medicina Veterinária pela Fundação Educacional Rio Verde, e pós-graduando em Morfologia Animal pela Universidade Federal de Lavras. Tem experiência na área de Medicina Veterinária, com ênfase em Fisiologia e Medicina Comparada. Pesquisador e docente da UNIFA, nos falará agora sobre ecologia integral. Boa noite, Flávio.
palavra é sua. Boa noite, Edson, obrigado. Vou fazer a projeção aqui dos slides, o compartilhamento da tela. Caso vocês precisem aí de algum problema, né, do áudio e tudo mais, vocês podem me chamar aqui no áudio, porque eu vou estar compartilhando a tela, não vou estar acompanhando o chat. Né? Enquanto eu abro aqui, eu gostaria de agradecer, né, o convite também de fazer parte da organização, né, do evento, e poder, né, passar um pouquinho para vocês aí uma visão da minha parte, né, um pouco mais científica, tá? Vamos dizer assim. É óbvio, né, que por trás sempre tem esse viés, mas fui incumbido aqui de fazer uma questão um pouco mais metodológica nesse sentido, uma introdução, e eu dei um nome, né, dessa introdução, dessa minha parte, talvez um pouquinho diferente do que vocês, porventura, possam estar acostumados, né? Então, levando em consideração que a minha graduação é em medicina veterinária, e eu sempre, né, desde sempre, trabalhei com medicina da conservação, com resgate de fauna, com projetos de desenvolvimento de educação ambiental e etc, né? E além, né, só para poder complementar, além dessa pós-graduação em morfisiologia animal, eu estou concluindo o mestrado de ciências ambientais também, né? Então, com a graça de Deus, aí até o final do ano, eu concluo. Então, vamos lá, para a gente não perder tempo. Eixo ver, né? E qual que é o foco, né? Qual que é o foco que eu quis apresentar para vocês? Acho que a palavra, tá, que melhor exemplifica essa minha fala é percepção. Tá? Então, eu quero sensibilizar vocês para o dia de hoje e para o que está por vir, levando como mote a percepção. Tá? Não se esqueçam que a minha área é a medicina veterinária, então, vamos lá. Então, só para poder falar um pouquinho, né, trazer um pouquinho desses conceitos um pouco mais científico, só um exemplo bem rápido, tá? Para quem aí ainda está na formação fundamental, enfim, está na época do vestibular, ou, né, iniciou a universidade, agora o curso de graduação, ainda pode ter, né, esses conceitos aqui de carbono, elétrons e etc., enfim, ainda um pouco recente, né, aí na cabeça. Mas para quem já está um pouquinho mais tempo, né, longe desses conceitos básicos, eu trouxe esse slide aqui para mostrar o quê, tá? Tudo, absolutamente tudo que existe no nosso planeta, né, e existe no universo, ele obedece uma ordem, ele obedece um coeficiente de transmissão e conversão de energia. Então, assim, da matéria mais simples e elementar até os organismos mais complexos, né? Então, assim, tudo, absolutamente tudo que existe na natureza, e eu falo isso com os meus alunos na graduação, tudo, né, essa interconectividade, né, quem aí está mais familiarizado com a parte da biologia, os níveis tróficos, né, que é onde tem os produtores primários, os consumidores primários, secundários, terciários, então tudo isso está em perfeita harmonia em condições normais. Como assim, Flávia, em condições normais? Então, não importa se é aquele coeficiente, aquele organismo, aquele ser unicelular, todos eles, todos, absolutamente todos, tanto né, os orgânicos quanto os inorgânicos, possuem estruturas básicas de transferência de energia, né, de consumo e passagem, tá? Vamos dizer assim. E aqui eu trouxe um esqueminha aqui que eu tirei de um livro de bioquímica fisiológica, que é o seguinte. Então, mostrei para vocês no slide anterior uma molécula de carbono, e ali, logo lá no início, nós temos os precursores do meio ambiente, tá? Nós temos o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio. E desses precursores, nós temos o gás carbônico, nós temos a água, e entre outros compostos. E desses, nós evoluímos um pouquinho mais nessas formações, nessas conexões, nessas proximidades aí, né, nessas semelhanças de energia, enfim.
E temos os compostos intermediários, aí nós já temos aí o carbamilfosfato, nós temos o piruvato, malato, acetato e por aí vai. Mesmo, gente, que vocês não tenham, tá, familiaridade com esses conceitos, o que eu quero mostrar para vocês, em termos de percepção, é que todos nós, todos os seres vivos, independente de sermos animais, plantas e tal, possuímos esses compostos, né? Esses elementos. Temos aí biomoléculas primárias, e aí já aparece uma glicose, então todos nós necessitamos de um coeficiente de energia, principalmente, né, os mamíferos, para a sua manutenção e manter a sua constituição fisiológica, né? A sua homeostase, é um termo aí novo aí, que é o que é homeostase? É o equilíbrio orgânico, é o tanto de energia que cada ser vivo precisa, e nós, seres humanos, estamos inseridos aqui nesse contexto, né? É óbvio, e que precisamos para mantermos as nossas funções vitais trabalhando da melhor maneira possível. Temos as macromoléculas, e aí a gente já passa para lipídios, proteínas, e aí complexos de suma, né, de supramoleculares, já temos as enzimas, temos os ribossomos e as organelas, cloroplastos, mitocôndrias, núcleos e células. Ou seja, o que eu quero mostrar para vocês, o que eu quero que vocês percebam, tá, com esses slides, esses dois primeiros slides iniciais. Há uma interconectividade desde o aspecto micro até o aspecto macro, até nas relações entre os seres. Só que desde das substâncias, né, das moléculas, das organelas, das células mais elementares que todos os seres vivos possuem, que tudo que há na natureza possui, existe substâncias que são comuns. E aqui, bem rapidamente, a energia solar, e aí podemos colocar também, né, como substâncias aqui inorgânicas, né, relacionadas aqui, e outras estruturas que existem na natureza, a umidade, né, a luminosidade, no caso aqui como energia solar, enfim, o movimento dos ventos e por aí vai. E nós temos as plantas elas produzem, né, um produto elementar, que as mitocôndrias, lá no cloroplasto, né, das plantas, onde, né, uma vez que esses animais, os consumidores primários consomem, e na mitocôndria, né, dos animais, há uma conversão, nessa respiração celular gera aquela energia em forma de ATP, que está associada também, né, a glicose, enfim, a outros elementos, e desses resíduos para manutenção dos seres vivos, nós excretamos outras substâncias que voltam, de alguma maneira, em algum momento, para a natureza, para que as plantas possam novamente produzirem, né, as suas funções e manterem as suas funções vitais. Então, mais uma vez, só para poder mostrar para vocês aqui de uma maneira, né, um pouco prática, essa interligação, de uma forma simples, o mais simples que eu consegui trazer para vocês perceberem, tá, para quem não está familiarizado com esse tema, com esse aspecto, tá, esse tipo de situação. Ok, tudo está em harmonia, tudo tem essa interconectividade, tudo tem os elementos primários no nível micro e vai extrapolando para o nível macro. E tudo, né, obedece um padrão de organização. Tudo obedece um padrão de conexão e de harmonia. Tá? Mas aí vem alguns detalhes, né? Nunca se esqueçam aí que é um problema de percepção, uma questão de percepção. E eu trouxe, tá, esse slide mostrando que a distribuição, tá? Vamos passar aí agora para o elemento água, porque eu poderia falar aqui muitas outras coisas, mas vamos focar nesse momento no elemento água. De toda a água que existe no planeta, a água doce, tá, corresponde a 2,5%, ok? E aí, são dados, né, bem interessantes, que desses 2,5%, tá, 0,3% é de água doce em rios e lagos, tá? Existem outros dados, existem outras fontes, eu tirei, tá, essa fonte aí de uma tabelinha, né, de um gráficozinho aí, que é de uma referência de 93, então, assim, temos outras atualizações, e eu acredito
que infelizmente, né, acredito que realmente, infelizmente, está desatualizado para pior, isso daqui, tá? Por quê? Porque a gente sabe que ao longo aí da história, a história recente da relação do homem com o meio ambiente, alguns problemas ocorreram. E aí vem a primeira linha, tá? O primeiro mote da minha fala sobre a crise ambiental. A maneira com que nós nos relacionamos, e eu vou levar realmente bem esse foco da água hoje aqui, nesse momento, tá? Nesse momento aqui da aula, da palestra, ou eu dando aula, da palestra, nós não, tudo, exatamente tudo, até para nossas funções vitais, até para nossas funções orgânicas e fisiológicas de qualquer ser vivo, necessitamos desse 0,3% de água, vamos dizer assim, tá? Para as nossas aí, né, vamos colocar esses 2,5%, de água doce que existe. E a gente sabe, né, que nós não estamos aproveitando isso da melhor maneira possível. Tanto sabemos disso, que rios, né, vários rios, até por questões relacionadas à nossa convivência com o meio, desenvolvimento de indústrias sem, vamos dizer assim, uma análise adequada, tá? Do solo e do entorno de um rio e tal, e dependendo do tipo de matéria que você vai desenvolver, de produto que você vai desenvolver, você acaba mais contaminando do que tratando essa água, por mais que você trate, há um descontrole. Só que isso tudo, por que eu estou falando isso? Todo esse desenvolvimento populacional, orgânico, obedece um pré-requisito, que é fazer valer a nossa subsistência enquanto seres urbanos, enquanto seres, vamos dizer assim, agrários, comunitários, que vivemos em grandes números dentro da sociedade, dentro de determinados centros. E nós buscamos sempre, tá? Na maioria das vezes, né? Graças a Deus isso tem mudado ultimamente, mas procurando sempre o que é melhor para a gente, sempre o que nos traz mais apreço, né? Vamos dizer assim, que nos traz mais facilidades, tá? E sempre foi assim ao longo da história, mas digamos que nas últimas 3 décadas, 4 décadas, isso tem se tornado um pouquinho mais evidente. E aí, eu não sei se vocês já tiveram contato com esse termo, nós estamos vivendo numa era que é comum a obsolescência programada. Flávio, o que é obsolescência programada? É a capacidade que a gente tem de desenvolver produtos, consumi-los no intervalo curto de tempo e descartá-los. Eles são feitos para esse tipo de situação. Então, assim, hoje é pensado, né? Não falamos mais única e exclusivamente de marketing, vamos falar agora sobre a relação do homem com o meio ambiente, com o que a gente está eliminando, tá? Não só nossas excretas fisiológicas, como eu falei anteriormente, mas, né, que vai dar origem aos esgotos e tudo mais, a poluição nesse sentido, mas os produtos que a gente está consumindo, a gente não fala mais de marketing, fala hoje em dia, né, na contemporaneidade, de neuromarketing, ou seja, tudo é pensado de forma a fazer com que as pessoas entendam que elas precisam consumir cada vez mais, descartar cada vez mais, e esse descarte cada vez mais contínuo, a gente tem que produzir, consumir coisas novas, e aí virou um ciclo vicioso. O problema desse ciclo vicioso é que a gente não está contribuindo positivamente para o planeta. Por quê? Porque a gente está tirando muito dele, a gente está produzindo, manipulando quimicamente naquelas estruturas elementares aqueles produtos primários, né, que eu pincelei ali anteriormente, e jogando de volta na natureza esses compostos que muitas vezes vão levar décadas, né, sei lá quanto tempo, 100 anos, 200 anos ou mais, para serem degradados, né? E aí a gente realmente, de fato, está fazendo um pequeno problema, né? Que não dá tempo da natureza se regenerar. E aqui Bauman, né, não sei se todos conhecem, o velhinho, chamo ele o sociólogo, o velhinho sociólogo, cara extremamente, com uma visão extremamente interessante e peculiar da nossa contemporaneidade, né? Eu coloquei esse livro que eu gosto muito, que é Vida para Consumo, mas ele tem outros livros interessantes, um deles, né, é A Modernidade Líquida, temos, né,
outros, mas a modernidade líquida foi o que lançou, vamos dizer assim, ele mundialmente conhecido. Tinham outros, tá? Livros dele também, mas esse é o que ficou mais conhecido, que iniciou, né? Vamos dizer assim. Ele fica mundialmente conhecido. E na Vida para Consumo, em particular, ele fala sobre a nossa relação com o outro, a nossa relação com o meio e a nossa relação de consumo, e ele dá pinceladas diretas e indiretas sobre o prejuízo que a gente está desenvolvendo nesse tipo de relação, onde a gente extrapolou desse mercado, né, dessa visão de obsolescência programada em relação de consumo, e passou isso para a nossa vida pessoal, ou seja, tudo se tornou muito volátil, tudo muito líquido, por isso da modernidade líquida, tudo muito friável, né? Se degrada com facilidade. Se eu gosto, tá ok, se eu não gosto, eu troco. E se eu não gosto, eu troco, se eu não gosto, não deu, também está relacionado às relações. E aí vem um outro link da palestra. A gente está fazendo isso consciente e, na maioria das vezes, inconscientemente, com tudo, exatamente tudo. Então, para que eu vou me preocupar com uma árvore se eu posso trocá-la por algo do meu interesse? Mas eu não sei, né, vamos dizer assim, que me tem melhor apreço. Só que, por desconhecimento, eu não sei quanto tempo que aquilo vai levar para se regenerar. Eu sei que se regenera, mas e aí? Então, esse pensamento contemporâneo, tá? Veio trazer cada vez mais problema e desarmonia, e é o que tem gerado secundariamente as crises, e essa crise ambiental, por que não também climática, que a gente tem vivendo, porque as indústrias estão aí, a nossa relação é de consumo e troca e excreta, né, e descarte cada vez mais intenso, cada vez mais constante, cada vez mais forte. E nós não estamos dando tempo, inclusive, para nós mesmos, né, nos reequilibrarmos, nos reharmonizarmos dentro desse processo. E isso gera problemas. E aqui, só para poder citar um dado, tá, que o mundo produziu aproximadamente, tá, nos últimos 65 anos, 83,5 bilhões de toneladas de plástico, e só reciclou algo próximo de 9%. Tá? Então, só para dizer, um dos dados estatísticos a respeito do plástico. Como eu falei aquela hora só da água, aqui eu estou falando só do plástico, tá? Nessa relação. E dentro desse plástico, a gente sabe, né, que a gente usa plástico praticamente muitas coisas na nossa vida hoje em dia, e as embalagens cada vez estão mais difíceis, né, para elas durarem mais, conservarem mais, para os produtos químicos que ali são colocados durarem cada vez mais. Esses plásticos precisam ter uma resistência também para que isso dure, para que isso, né, chegue ao mercado consumidor. Mas e esse descarte? Aí é que está o problema. Esse descarte, ele não vai só o plástico. Então, assim, o que eu quero alertar para vocês aqui é o seguinte: ao longo dos últimos anos, esses 83,5 bilhões de toneladas, não é só plástico. A gente tem os outros elementos, a gente tem produtos químicos, a gente tem produtos de limpeza, shampoo, produtos de beleza. Alguém quer falar alguma coisa? Abrir o áudio? Não, ok. Quanto tempo? 5 minutos? 2 minutos. 2. Opa, então vamos rapidinho aqui. E frente a isso, só para vocês, né, terem uma noção aí, é impactante, mas uns 2, 3 anos atrás, isso é uma comunidade no Rio de Janeiro, onde, por questões sociais, não estava sendo feita a coleta seletiva desse lixo. Aqui a gente pode imaginar o tanto de resíduo e pragas, e, enfim, de patógenos que poderia estar presente aqui, tá? Para falar bem rapidamente, usar esses meus minutos finais, com essas mudanças climáticas, né, e uso desenfreado aí de produtos químicos e tal, a gente contribuiu bastante nos últimos anos, entre outras coisas, pelo declínio global de anfíbios. Um dos pontos, principalmente pelo quê? Pela chuva ácida, o aquecimento global, o uso, né, de metais pesados, enfim, a gente não tem noção. E esse sapinho aí, o Bufo peregrinens, da Costa Rica, ele era endêmico de uma região que, por conta de N fatores de mudanças climáticas, devido a essa questão do consumo,
ele, em menos de 20 anos, ele foi extinto. Bem rapidamente, só para poder mostrar para vocês, Brumadinho, antes e depois, tá? Com a questão da barragem, e tem dados de 2 semanas, 3 semanas para cá, que existem mais umas, né, vamos colocar mais uma meia dúzia de barragens aí do Brasil que precisa de manutenção. E são problemas aí que são bombas relógios, eu digo que são bombas relógios. E nessa lama, não é só lama, é lama, metal pesado, é lixo, é muita química, e as pessoas aí, e os animais tendo contato com isso, tá? Eu, como médico veterinário, eu coloquei esse slide para falar um pouquinho sobre, bem rapidamente agora, que essa visão, né, da ecologia integral, ela pega a parte ambiental, humana e econômica, né, dentro de uma sustentabilidade. E como médico veterinário, nós temos uma diretriz de trabalho que a gente visa saúde animal, ambiental e humana. Então, assim, as coisas estão, como um todo, até como linha de trabalho, realmente interligada. Então, assim, mais uma vez, questões de percepção. E na própria Laudato Si, Papa Francisco, ele fala, a gente não está vivendo só uma crise social, só uma crise ambiental, é uma crise humanitária e uma crise em si socioambiental, né? As coisas não estão separadas, a gente não pode ver isso mais, né, de uma maneira separada. E aqui, só para poder citar, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e, entre outras coisas, as diretrizes, tá? Vamos dizer assim, para o norte, tá? Uma maneira mais aberta, a gente consiga desenvolver projetos, né, iniciativas para conter e trabalhar esses problemas de percepção, esses problemas que vêm acontecendo na nossa sociedade, tá? E aí, né, parte econômica, ambiental e social. E é isso, basicamente, né, 20 minutos é muito pouco tempo, realmente, de fato, para falar. Eu gostaria de agradecer enormemente a presença de vocês e a oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, Flávio. Obrigado pela excelente palestra. Agora eu quero passar a palavra para Tereza Serraceni, né? Que ela nos falará, nos brindará com conferência sobre pegada ecológica, sobre cada planeta, né? Ela nos entendeu um pouquinho sobre a questão da pegada ecológica. Ela é engenheira ambiental, formada pela Universidade Estadual Paulista, especialista em construção sustentável e certificação ambiental pelo Senac. Cofundadora da empresa KEC, Cidadania e Sustentabilidade. Boa noite, a palavra é sua. Boa noite. Vou pedir para a Giovana espelhar minha apresentação, vou esperar um pouquinho. Mas queria agradecer o convite, né, de estar aqui, falar um pouquinho sobre pegada ecológica e sobrecarga da terra. E como o tempo é curto, eu vou dar só uma pincelada no assunto, mas quem tiver interesse em continuar essa troca e se aprofundar um pouco mais, eu vou estar disponível no grupo de Telegram, vou deixar meu contato com vocês também. E eu queria iniciar essa palestra com um parágrafo da encíclica Laudato Si, que diz: nunca é demais insistir que tudo está interligado. O tempo e o espaço não são independentes entre si. Nem os próprios átomos ou partículas subatômicas se pode considerar separadamente. Assim como os vários componentes do planeta, físicos, químicos e biológicos, estão relacionados entre si, assim também as espécies vivas que formam uma trama que nunca acabaremos de individuar e compreender. A partir disso, eu queria que todo mundo compreendesse um pouquinho sobre biodiversidade, o conceito de biodiversidade e as relações entre o ser humano e a natureza. Então, falando rapidamente, a biodiversidade ela é a variabilidade dos organismos vivos de todas as origens e todos os ecossistemas, ou seja, dentro desse conceito estamos nós, seres humanos, e muitas vezes a gente esquece disso, e também estão os micro-organismos, incluindo o vírus que desencadeou a pandemia de Covid que a gente vive hoje. E a interação, esse equilíbrio com a biodiversidade é de extrema importância e permite que nós tenhamos água, ar, alimento
e a partir do momento que a gente está desencadeando doenças, alguma coisa nessa relação não está certa, né? Então, a partir do momento que se começou a perceber que essas relações, que são ditadas por um modelo econômico linear e extrativistas, a partir do momento que se começou a perceber que isso não é sustentável, começaram a surgir métodos quantitativos para calcular o quanto de recurso natural a gente precisa para sustentar o nosso modelo de vida, que é o caso da pegada ecológica, né? Então, a pegada ecológica, ela surgiu, o cálculo é feito desde 1961, mas o termo surgiu na década de 90, e ela representa a quantidade de recursos naturais necessários para suprir o nosso estilo de vida e padrões de consumo, relacionado à capacidade que o planeta tem de regenerar os recursos naturais. Ela é expressa em hectares globais, são calculados por uma rede global de pegada ecológica, então, se vocês entrarem no site, é a Global Footprint Network, e lá vão ter todos os dados, toda a entrada de dados, vão ter vários mapas, né? E você pode fazer o seu próprio cálculo nesse site. E existe um comitê formal de revisão anual, todo ano essa metodologia de cálculo é revisada, e atualmente tem um comitê de padronização para que essa quantificação seja mais realista e para que se possa calcular em diversas escalas, né, em escalas mais micro, como em municípios, escalas organizacionais, enfim. E o cálculo de pegada ecológica, ele vai incluir parâmetros de consumo de recursos e geração de resíduos que a Terra tem a capacidade de regenerar, e vão abranger dados que permitam que essa demanda seja expressa em área produtiva. Então, é uma medida biofísica que ela não abarca dimensões sociais ou econômicas. Então, são componentes da pegada ecológica, né? Principalmente água, energia, áreas de cultivo e de pastagem que são utilizadas para a produção do nosso alimento, áreas construídas, emissões de gases de efeito estufa por conta de deslocamentos, e a partir disso, num cálculo simplificado, o que é a sobrecarga da Terra? Quando eu divido a biocapacidade da Terra, que biocapacidade é a capacidade dos ecossistemas de produzir recurso renovável e absorver os resíduos gerados pelas nossas atividades, em hectares. Então, quando eu divido a biocapacidade do planeta pela pegada ecológica e multiplico pela quantidade de dias que tem no ano, eu tenho o dia de sobrecarga da Terra, que é o dia que a Terra não é mais capaz de regenerar naturalmente a nossa demanda por recursos naturais para suprir o nosso estilo de vida. Então, esse cálculo de sobrecarga da Terra, ele é feito desde a década de 70, desde 1970, e isso significa que todo ano é dimensionado o dia que essa utilização dos recursos para suprir as nossas necessidades vão superar a capacidade do planeta de se regenerar, como eu já disse. E 2019 teve o pior índice, né, o dia mais antecipado de sobrecarga da Terra, onde seriam necessários 1,75 planetas para suprir as nossas demandas. Esse gráfico que está na tela, ele mostra a evolução do dia de sobrecarga da Terra desde 1970 até 2020. Então, em verde, a gente vê a biocapacidade do planeta, e em vermelho, o dia de sobrecarga da Terra. Lá na década de 70, o dia de sobrecarga caía em dezembro, no final de dezembro, 29 de dezembro. E só foi antecipando a cada ano, né?
Em 2020, ele foi um pouco mais tardio, 24 dias mais tardio do que o ano anterior, e eu vou falar um pouquinho disso mais para frente, né? O porquê desse dia mais tardio. Esse é um mapa de calor que representa a pegada ecológica por pessoa pelo mundo, que significa quanto mais forte a cor, maior a pegada ecológica de cada país que vocês estão vendo aí. E a partir desse mapa, a gente pode fazer várias relações, né? Tanto relação com hábitos de consumo dessas populações, né? Que tem pegadas ecológicas maiores, mas também a gente pode notar uma diferença entre países, uma diferença de cores entre países desenvolvidos e países menos desenvolvidos. E, além disso, existe um gargalo, por exemplo, no Brasil, a gente sai à frente porque a gente tem uma biocapacidade muito alta, só que não se considera, por exemplo, um dos países que mais desmata no mundo para a produção de alimentos, né? Isso não é considerado. Então, tem várias relações, assim, que a gente pode perceber analisando esse mapa. E agora eu queria mostrar o meu cálculo de pegada ecológica, o que isso significa. E para o estilo de vida que eu levo, se todo mundo levasse esse mesmo estilo de consumo que seriam necessárias 1,4 planetas, e o dia de sobrecarga da Terra seria 13 de setembro, ou seja, eu já estou em dívida, já estou no cheque especial pela demanda de recursos. E, assim, eu fiquei bastante assustada com esse cálculo, porque eu tenho um estilo de vida um pouquinho diferente do que a maioria das pessoas do meu convívio próximo, né? Porque eu sou vegetariana, eu sempre dou preferência para produtores locais, gero pouco lixo, eu consumo muito pouco, assim, comprar uma roupa ultimamente tem sido raro, os meus eletrônicos, eletrodomésticos, uso até o fim, assim, até não dá mais. E é claro que eu tenho muito, muito para melhorar, assim, tem muita coisa que eu ainda posso mudar nesse meu estilo. Mas eu fiquei pensando, né, como que essas pessoas do meu convívio próximo, que possuem hábitos de consumo considerados mais normais, né, como que planeta que a gente vai viver o nosso futuro, né? E a questão maior, eu acho que como nós somos capazes de alterar o nosso estilo de vida a ponto de não sobrecarregar o planeta, pensando no modelo socioeconômico atual. Então, de uma forma bem generalista, a sustentabilidade, ela não existe dentro de um sistema mercadológico, de políticas públicas e de um ambiente urbano com as características atuais. E a tendência é que cada vez um número maior de pessoas passem a viver em ambientes urbanos, em cidades, né? E dentro disso, eu queria deixar alguns questionamentos. Por exemplo, quanto do resíduo, coisas que a gente nunca se pergunta, assim, que a gente não é habituado a se perguntar. Mas, por exemplo, quanto do resíduo que eu separo para reciclagem, que eu muitas vezes me considero sustentável por ter esses tipos de atitude, quanto desse resíduo que é realmente reciclado? Quantas usinas recicláveis nós temos aqui? E mais, qual que é a minha responsabilidade por aquilo que eu compro, pelo resíduo que eu gero, pelo meu desperdício? Então, a gente não está habituado, por exemplo, a pensar quantos litros de água se utilizou para que pudesse ser produzida aquela barra de chocolate que eu acabei de comprar, ou quantos litros de água se utilizou para produzir aquelas 2, 3, 4 calças jeans que eu tenho dentro do armário. E é difícil também a gente pensar num país como o Brasil, com a biodiversidade, com a biocapacidade do Brasil,
como num país assim, a gente pode ver pessoas passando fome, como existe fome no Brasil. E a gente realmente precisa de monoculturas e de milhares e milhares de hectares de litros de água para produzir um determinado alimento, enquanto de um outro lado a gente tem pessoas passando fome, morando em locais sem saneamento básico. Até onde vai a nossa responsabilidade? E aqui eu volto a falar um pouquinho do Dia de Sobrecarga da Terra, que possui desse atraso, né, do ano de 2020, que tem uma relação direta com a pandemia. Nesse ano, o Dia de Sobrecarga da Terra caiu em 22 de agosto, 24 dias a mais do que no ano passado, porque teve uma diminuição global, né, nesse mês de agosto, comparado ao ano passado, de aproximadamente 15% nas emissões de gás carbônico, ocasionado pela diminuição. As pessoas estão em casa, não utilizam automóveis, aviões, outros meios de transporte, então houve essa redução de emissão de gás carbônico, que representam 60% no cálculo da pegada ecológica total. Além disso, teve uma queda de 9% da produção florestal e 9,3% da pegada ecológica total. Mas isso é bom? A gente precisa de quantas pandemias por ano para não sobrecarregar o planeta? Bom seria se a gente estivesse falando em diminuições de pegada ecológica ocasionadas por melhores infraestruturas que emitam menos gás carbônico, né, com tecnologias que emitam menos gás carbônico, e redes elétricas mais eficientes, cidades mais verdes, mais compactas, mais harmoniosas com o meio ambiente. E hoje, a redução da pegada ecológica ela é ocasionada por uma crise. E dentro de uma crise, os mais afetados são as pessoas em situações de vulnerabilidade. Então, a gente teve dados que mostraram que os negros, muito mais negros ficaram desempregados nesse período ou tiveram diminuição de renda. Uma outra pesquisa mostrou que 13 milhões de casas no Brasil não possuem banheiro. E quando veio a pandemia, a gente começou a perceber a importância da gente ter uma água potável para lavar a mão, de ter o mínimo, assim, o básico para a gente conseguir se higienizar e driblar o vírus de alguma forma. E então a pandemia, na realidade, ela trouxe uma visão de como a desigualdade social é acentuada no país. E aqui eu queria falar um pouquinho dessas 3 crises que nós vivemos hoje e os fatores e impactos que estão relacionados. Hoje nós vivemos uma crise climática, a crise da biodiversidade e uma pandemia. E os principais fatores que ocasionaram essas crises foram as ações humanas e as atividades econômicas. E os principais impactados por tudo isso somos nós mesmos. E por isso que eu gosto de falar um pouquinho sobre a biodiversidade. A gente esquece que a gente faz parte disso, né? E a partir daí, a gente precisa olhar para os 3 pilares da sustentabilidade. Olhar para economia, para o meio econômico, meio social e ambiental de uma forma integrada é essencial. Eles andam juntos, a gente não pode falar de econômico, social, ambiental de forma separada, né? Tem que haver esse equilíbrio. E muitas vezes a gente vê governantes adotando medidas para alavancar a economia ou indo na contramão de leis ambientais em prol do desenvolvimento. Isso porque, para muita gente, meio ambiente é aquele lugar verde que você vai passar o final de semana, sendo que, na realidade, a conservação da biodiversidade ela é necessária para garantir segurança social
segurança econômica e segurança alimentar. E, dito tudo isso, eu queria encerrar com mais um parágrafo da encíclica Laudato Si, que diz: mas nem tudo está perdido, porque os seres humanos capazes de tocar o fundo da degradação podem também superar-se, voltar a escolher o bem e regenerar-se para além de qualquer condicionalismo psicológico e social que lhes seja imposto. São capazes de se olhar a si mesmos com honestidade, externar o próprio pesar e encetar caminhos novos rumo à verdadeira liberdade. Então, eu volto a falar, sabendo de tudo isso, qual a nossa responsabilidade para mudar essa situação? O que a gente vai fazer a partir de agora? Muito obrigada. Obrigada a todos que estão assistindo. Obrigado, muito obrigado, Tereza. Obrigado pela sua conferência. Obrigada. Então, agora... Ferreira, para enriquecer, apresentar a visão de Chiara Lubich sobre a relação pessoal. Ela vai falar principalmente sobre natureza segundo o carisma da unidade, sobre o carisma de Chiara Lubich. A Ferreira, ela é física, também em teologia, com graduação pela Universidade Lateranense de Roma, mestrado em teologia e especialização em humanismo pelo Instituto São Bernardino, Veneza, e doutorando da Universidade Sofia Lupiana, Itália. Boa noite, Sandra. Boa noite, Edson, boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Ok. Então, obrigada também aos colegas que falaram antes, muito interessante essa panorâmica que vocês deram. Então, repito como eles também o agradecimento pelo convite a participar aqui dessa noite, e o tema que me foi confiado seria justamente essa relação pessoa-natureza, segundo Chiara Lubich. Sempre à luz, logicamente, da Laudato Si, né? Para quem não tivesse conhecido ou nunca ouvido falar de Chiara Lubich, nós podemos dizer que Chiara Lubich é uma das grandes figuras femininas que marcaram a história do século XX. Ela é fundadora de um grande movimento religioso, social, o movimento dos focolares, que teve o seu início durante a Segunda Guerra Mundial, em Trento, no norte da Itália, onde Chiara viveu. Chiara, aliás, nesse ano estamos comemorando, celebrando o seu centenário de nascimento, né? E, na verdade, o movimento dos focolares, iniciado por Chiara e algumas jovens, e alguns jovens com ela, na verdade, ele começou, sim, na Igreja Católica, mas com o passar do tempo, pessoas de várias outras igrejas cristãs, de outras religiões, inclusive pessoas sem nenhum referencial religioso, foram aderindo aos ideais desse movimento, que agora eu passo também a apresentar para vocês. Então, o movimento dos focolares, ele nasceu de uma experiência muito, você diria até singela, mas, na verdade, muito profunda e muito radical. Né? Diante do contexto de guerra, justamente, Chiara, na época, 23 anos, com algumas suas companheiras, e depois, mais tarde, alguns companheiros jovens como ela, fizeram a experiência de que na vida tudo passa, né? Essa experiência existencial da fragilidade existencial, enfim, da transitoriedade de todas as coisas. E ali, nesse contexto, elas, e eles mais tarde também, os jovens, decidem escolher Deus como ideal da própria vida, e para isso assumem as palavras de Jesus no Evangelho como palavras que devem nortear a vida de cada um deles, né? E de um modo muito especial, o trecho, né,
do Evangelho de São João, no capítulo 17, quando Jesus, poucas horas antes de morrer, pede ao Pai, né, a Deus Pai, que todos sejam um. Este pedido pela unidade tocou o coração de Chiara e daqueles jovens, não é? E praticamente eles entenderam que a unidade que Jesus pedia para que se realizasse no mundo deveria ser o objetivo da vida deles, né? Ou seja, e ali a unidade significava o quê? Levar a paz, onde existe o conflito geracional, o conflito entre povos, conflitos entre igrejas diferentes, entre convicções diferentes, enfim, unidade como, digamos assim, como um projeto divino para a humanidade e para tudo aquilo que existe. E eu gostei muito desse último trecho que a Teresa nos colocou da Laudato Si, do Papa Francisco, porque realmente essa experiência de Chiara, que eu disse aqui em 10 palavras para vocês, mas deixo para vocês aprofundarem com a bibliografia que foi indicada, e também com esse texto que creio que será disponibilizado depois para todos os participantes. Essa experiência de Chiara e com essas jovens, eu creio que é uma demonstração dessa energia que existe no ser humano, na sociedade, que dá chance para que o novo possa sempre acontecer, não é? Diante de várias crises históricas, a gente sempre experimentou que o ser humano encontra uma saída, né? E uma experiência como aquela de Chiara, ela foi definida, ela foi entendida pela Igreja Católica como sendo fruto de um carisma. A palavra carisma significa um dom, alguma coisa de grátis que nos é dado, não é? Então, como um carisma que foi dado por Deus a Chiara e aquelas suas primeiras companheiras, mas com o objetivo de ser para toda a humanidade, não é? Esse carisma que colocava em evidência o poder do conceito de unidade, né? Ou seja, o carisma é sempre entendido pela Igreja Católica como uma ação de Deus na história, né? Porém que, com a ajuda, com a sinergia do ser humano, encontram novas soluções coletivas para a humanidade, né? Então, isso aqui eu achei muito, muito bacana, esse texto que a Teresa nos colocou, que justamente sublinha isso que eu também quis ressaltar para vocês aqui. E eu estou falando de carisma e dessa compreensão religiosa, né, da Igreja Católica, mas, na verdade, essa compreensão do novo, que acontece sempre na história, é uma convicção que está presente no pensamento de vários intelectuais. Não temos o tempo aqui de aprofundar nenhum deles, mas, só a título de exemplo, Emile Durkheim, Max Weber, 2 considerados fundadores da sociologia, Sartre, todos eles falam desses fenômenos que acontecem na história, diante de crises catastróficas que dá a impressão que o mundo está perdido, não tem mais por onde sair, e de repente acontece um líder, uma pessoa, uma movimentação, uma ideia que, divulgada por toda a sociedade, muda a história. Então, e esse pensamento de Chiara sobre a unidade é uma coisa interessante, porque quando a Laudato Si fala de uma ecologia integral, ou seja, nós temos que nos preocupar com um problema que não é mais só um problema econômico, ou só um problema científico, ou só um problema político, é um problema global, né? É um socioambiental, né? Então, você não pode mais tentar resolvê-lo setorialmente, mas somente globalmente, né? Então, é isso que o Papa quer dizer também com essa expressão ecologia integral. Isso tem muito a ver com a relacionalidade, como nós vamos ver, com a unidade de que fala Chiara. E Chiara Lubich, ela morreu em 2008. A Laudato Si é de 2015, portanto, Chiara não teve a ocasião de conhecer a mensagem da encíclica. Mas é impressionante ver constatar como a mensagem de ambos os lados coincide, né? Então, é isso aqui que a gente acha muito interessante, por isso esse tema, pessoa, relação e natureza, na Laudato Si, mas também no pensamento de Chiara. Esse pensamento,
essa questão de uma compreensão do real, né, de tudo aquilo que existe, na chave da unidade, traz uma compreensão que possui muitos valores, né? Esse pensamento de Chiara, ele foi amadurecendo ao longo dos anos e se aprofundou a partir de uma experiência muito singular que ela vivenciou em 1949. Chiara é originária de Trento, uma região soberbamente bonita do ponto de vista natural, para quem teve a possibilidade de conhecer, o ambiente de umas montanhas típicas de lá, montanhas dolomíticas, né? Bosques, lagos fantásticos. E num período de intensa união com Deus, em meio àquele ambiente tão bonito, Chiara relata uma experiência, que agora eu vou ler para vocês, na qual ela sentia como a presença de Deus por trás das coisas, de tudo aquilo que existe. E ela diz assim: eu tinha a impressão de perceber, talvez por uma graça especial de Deus, a presença de Deus por trás das coisas. Por isso, se os pinheiros eram dourados pelo sol, se os riachos caíam reluzindo nas suas cascatas, se as margaridas e as outras flores e o céu estavam em festa pelo verão, mais forte era a visão de um sol que estava por trás de toda a criação. Creio que, de certo modo, eu via Deus que sustenta, que rege as coisas. E ainda, Chiara continua, as coisas estavam todas ligadas entre si pelo amor, todas, por assim dizer, enamoradas uma pela outra. De modo que, se o riacho desembocava no lago, era por amor, se um pinheiro se erguia ao lado de um outro, era por amor. Assim, pareceu-me entender que eu tinha sido criada como um dom para quem está perto de mim, e quem está perto de mim como um dom para mim. E, portanto, o relacionamento entre nós é amor. Imersas nesta luz, vimos como, aqui na Terra, tudo está em relação de amor com tudo, cada coisa com cada coisa. É preciso ser o amor para encontrar o fio de ouro entre os seres. Então, esta compreensão de Chiara, né, que tudo está interligado, que tudo tem relação uma coisa com a outra, e o pensamento também do Papa Francisco na Laudato Si, na verdade, são aquelas coisas que vão acontecendo para que aquela novidade na história que é como que quer desmascarar o mito que a sociedade de hoje criou do consumismo exagerado, né, do progresso material ilimitado. Tudo isso é um grande equívoco, uma grande falácia. E esses pensadores, essas realidades que vão surgindo na história, ajudam. É como se, vocês conhecem aquela fábula de Andersen, A Roupa Nova do Rei? Então, é como se essas realidades históricas de hoje quisessem dizer, olha, gente, o rei está nu. É inútil que a gente se iluda ou pense em alguma outra coisa. Não. Isso daí precisa ser corrigido, né? Então, esse pensamento de Chiara, juntamente com a Laudato Si, e eu digo de Chiara Lubick, mas poderíamos falar de tantas outras instâncias culturais no nosso mundo, mas o nosso tema hoje diz respeito ao carisma, ao pensamento de Chiara Lubick, não é? Então, esse pensamento da Laudato Si e também essa visão da unidade que traz o carisma de Chiara, ela tem consequências em vários níveis. Por exemplo, no primeiro nível, eu vou dizer o nível antropológico-cultural. Nós sabemos que a crise que nós estamos enfrentando hoje, na verdade, ela nasce lá no paradigma cultural daquele processo que nós chamamos modernidade e que hoje se radicalizou em uma pós-modernidade. O Francis Bacon, por exemplo, que é um dos pensadores fundadores da modernidade, ele dizia o seguinte, olha, gente, o saber científico não tem como objetivo somente descobrir os segredos na natureza. Não, não. Ele tem que dominar essa natureza, ele tem que subjugar essa natureza para o bem do homem. E é hora já que o ser humano
tome para si aquela missão confiada por Deus, de dominar a Terra e subjugá-la. Isso aí nós podemos dar o nome de um antropocentrismo radical, ou seja, sim, o homem no centro, mas de uma forma errada, e que nós já vimos na apresentação que o Edson fez da Laudato Si, esse início, como isso aí é uma coisa perigosa, né? Então, na verdade, esse mundo, né, que o homem foi construindo, né, com esse paradigma da modernidade, não é? Foi construindo através da ciência, através da técnica, né, um mundo feito por ele, né, que deveria ser para ele, na verdade, está se mostrando contra ele, não é? Então, aí, alguma coisa está errada. Como diz o nosso grande pensador Sérgio Rouanet, existe um mal-estar na modernidade, ou seja, alguma coisa está errada, a gente não sabe bem o que é, mas alguma coisa precisa mudar, né? E portanto, na verdade, esse modo de alguns pensadores, como Francis Bacon, como podemos citar também René Descartes, né, sobre esse antropocentrismo radical, teve o seu revés, não é? Teve uma reação por parte daqueles que se definiram ambientalistas, desculpe. Então, não o homem no centro, mas o ambiente no centro. Então, ou 8 ou 80. Então, esses chamados ambientalistas defendem aquela que eles chamam uma ecologia profunda, ou seja, o homem, o ser humano, não é, digamos, nem o rei da criação, nem o senhor mais importante, mas ele tem a mesma importância de qualquer outro ser, um mineral, um animal, um vegetal, aquilo que for. Pois bem, então, essa compreensão do ser humano que nos passa a Laudato Si, essa visão do mundo como ecologia integral, como unidade, devolve o equilíbrio entre esses dois extremos, onde a relacionalidade é a palavra-chave, né? Bom, um outro nível no qual esse pensamento da unidade da ecologia integral tem a sua importância é o nível ético, não é? Então, imediatamente pensar numa ecologia integral, num mundo onde a relacionalidade, a unidade é um imperativo, imediatamente exige um estilo novo de vida, né? Pessoal e social. E quando nós falamos, né, de São Francisco, que chamava o irmão Sol, irmã Lua, Mãe Terra, a gente acha que visão romântica a de São Francisco. Na verdade, não é um romantismo isso daí, é uma percepção profunda dessa interligação que existe entre todos os seres, né? Na verdade, São Francisco, uma grande inteligência espiritual, já tinha percebido que tudo está interligado. Chiara também, ela expressa essa mesma experiência em uma espécie de oração. Vou ler para vocês. Ela diz assim: Senhor, dá-me todos os que estão sós. Eu senti no meu coração a paixão que invade o teu, por todo abandono em que o mundo inteiro nada. Amo todo ser doente e só. Até as plantas sem viço me causam dó, até os animais solitários. Quem consola o pranto deles? Quem tem pena de sua morte lenta? E quem estreita o próprio coração, o coração desesperado? Meu Deus, faze que eu seja no mundo o sacramento, o sinal tangível do teu amor, do teu ser amor. Que eu seja os braços teus que estreitam a si e consomem no amor toda a solidão do mundo. Portanto, uma interação entre Deus, homem e ambiente natural, que tem a capacidade de regenerar essa cultura doentia que nós estamos presenciando hoje e levá-la a um novo equilíbrio, freando um consumismo exagerado, devolvendo uma saída e uma convivência marcada pela solidariedade, pela fraternidade. Falando uma vez em um congresso dos jovens, Chiara dizia: é preciso viver e difundir a cultura do dar, da partilha. Vocês devem conservar consigo apenas o que é necessário, como fazem as plantas, que absorvem do solo somente a água, os sais minerais e as outras coisas necessárias, mas não mais do que isso. Todo o resto deve ser passado adiante,
para colocá-lo em comunhão com os outros. O pensamento sobre a unidade de Chiara e a ecologia integral da Laudato Si também apontam para um antropocentrismo, sim, mas um antropocentrismo crístico, que tem a ver com Cristo. Vou explicar. O conceito de ser humano que emerge da Laudato Si é o mesmo que está por baixo do pensamento de Chiara da unidade, é o conceito humano da revelação cristã, né? O homem, o ser humano, criado à imagem de Deus, esse Deus que é amor, portanto, é relação, é unidade, é comunhão, que cria o homem para ser participante da sua própria vida, né? E com ele, toda a criação, tudo aquilo que existe. Portanto, o viver do homem é uma caminhada sempre mais rumo a Cristo enquanto esse Deus que criou tudo se fez natureza também, se fez homem como os homens, não é? Então, diz Chiara que as criaturas do universo estão em marcha para a unidade, para Deus, por meio do homem, pequena criação em miniatura. Essa palavra endeusar-se, a um certo ponto, Chiara diz que também o universo deve endeusar-se, né? Ou seja, segundo a doutrina cristã, repito, o homem e tudo aquilo que existe são destinados a participar da natureza de Deus, né? Com um processo de divinização. E aqui, Chiara tem uma coisa muito original, e agora me avio a conclusão, né, do nosso programa aqui. Raciocinem comigo, o ambiente natural faz parte da nossa vida, não existe, é impossível um homem viver fora de um ambiente natural. Nós precisamos de comida, precisamos de vestido, precisamos de água, de beleza, né? Precisamos gozar da beleza da natureza. Portanto, em uma vida em uma outra dimensão, como nós podemos dizer na doutrina cristã, a vida depois da morte, o paraíso, ou como quisermos chamar, também deve existir este universo renovado, não é? E é isso que São Paulo fala na carta aos Romanos, não é? Que a criação sofre e geme como em dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Pois bem, Jesus, Chiara tem um pensamento original para dizer como é que vai ser isso, como é que acontece isso. Jesus, no Evangelho, ele diz assim, olha, quem come a Eucaristia, a minha carne, o meu sangue, não morrerá em eterno, mas eu ressuscitarei no último dia. A Eucaristia, o que é? São elementos da criação, né? Elementos da natureza, pão, vinho, que, porém, transformados no corpo e sangue de Cristo, tem essa missão de nos endeusar, de nos divinizar. Então, Chiara diz assim, se a Eucaristia é a causa da ressurreição do homem, não será possível, então, que o corpo do homem, divinizado pela Eucaristia, está destinado a corromper-se debaixo da terra, a fim de contribuir para a renovação do cosmos? Não podemos, então, dizer que, depois de mortos, com Jesus, nós somos a Eucaristia da terra? A terra nos consome, como nós consumimos a Eucaristia. Não, porém, para nos transformar em terra, mas para que a terra se transforme em céus novos e terras novas. É fascinante pensar que os corpos dos nossos mortos têm a função de colaborar com Deus na transformação do cosmos. E, para concluir, eu gostaria de deixar a gente com um texto muito recente de Papa Francisco, no dia 16 de setembro, quando ele falou a questão da necessidade de nos cuidarmos a nós e aos outros. Porque, gente, a pandemia já foi falado, já foi discutido, todo mundo já sabe que a pandemia, ela zerou tudo, ou seja, todos nós somos iguais, independente de cultura, de religião, de país, de proveniência, né? Porém, se a origem dessa pandemia, a origem desse vírus não é ainda totalmente clara, uma coisa é clara, uma coisa eu acho que todo mundo está entendendo, que nós temos que mudar de vida nesse nosso planeta.
se nós quisermos um futuro sustentável. O Papa Francisco, repito, nesse discurso do dia 16 de setembro, ele fala sobre a necessidade de nos cuidarmos uns aos outros, né? Só um trecho do discurso dele. Para sair de uma pandemia, é preciso cuidar-se e cuidar uns dos outros. Devemos, de igual modo, dirigir este cuidado à nossa casa comum, à terra, a cada criatura. Todas as formas de vida estão interligadas, e a nossa saúde depende da saúde dos ecossistemas que Deus criou, e dos quais Ele nos encarregou de cuidar. O melhor antídoto contra este mau uso da nossa casa comum é também a contemplação, ou seja, perceber que a natureza não é só para o nosso uso e abuso, mas é algo que tem um valor em si. A beleza, contemplar a beleza da natureza faz vê-la como valor para nós, né? Então, sem contemplação é fácil cair no antropocentrismo desequilibrado e soberbo. Contemplar e cuidar. Estas são duas atitudes que mostram o caminho para corrigir e reequilibrar a nossa relação como seres humanos com a criação. Quando tivermos esta relação, digamos assim, fraterna com toda a criação, tornar-nos-emos guardiões da casa comum, guardiões da vida, guardiões da esperança. Preservaremos o patrimônio que Deus nos confiou para que as gerações futuras o possam também desfrutar. E com esta recomendação de Papa Francisco, eu concluo a minha exposição, agradecendo a atenção de todos aqueles que estão nos acompanhando. Uma boa noite para todos. Boa noite, Stan. Obrigado pela brilhante apresentação. Então, agora vamos concluir, né, esta noite de hoje. Obrigado a todos que nos aguentaram até as 21h17, né? A gente atrasou um pouco. Mais uma vez, eu peço desculpa pelos problemas técnicos. E boa noite a todos. Espero que vocês tenham gostado. Então, até a próxima, agora, que vai ser na próxima terça-feira. Espero contar com vocês todos aqui novamente. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigada, Edson. Obrigada, Tereza, Flávio, todos. Giovana, todos. Fátima, a todos. Obrigado, boa noite. Até a